Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre saúde da criança, a nossa segunda aula. Vamos falar sobre algumas doenças dermatológicas que acometem os RNs, tá certo? Vamos ver alguns tipos de doenças urinárias, anomalias congênitas. Vamos ver também o calendário vacinal, certo? Que é muito importante, porque antes as nossas vacinas que tinham sido erradicadas, como da poliomielite, né, para prevenir a poliomielite, hoje essas vacinas, essas doenças já estão à tona novamente e não são mais consideradas erradicadas no Brasil. E aí a importância da gente estar falando e orientando para as mães, tá certo? Da importância da vacina, como é importante a gente imunizar as nossas crianças, para a gente proteger, né? A gente já protege no aleitamento materno, só que a imunização ela é uma coisa que vai além de células de defesa, né? A gente sabe que a imunização ela sensibiliza o organismo e aí depois dessa sensibilização, a próxima vez que esse organismo for atacar, a gente sabe que o corpo vai fazer 3, 4, 10 vezes mais força nesse ataque do que da primeira vez quando ele foi sensibilizado. Tá certo, gente? Então, a gente começa falando do nosso calendário vacinal, tá certo? Extremamente importante. A gente sabe que a vacinação ela muda todo ano, tá certo? Ela se atualiza. É bom a gente sempre estar passando a atualização, tá certo? E aí, gente, vamos falar das duas primeiras vacinas que a gente toma ao nascer, né? Que é a BCG e a hepatite B. A BCG para prevenir a tuberculose. E aí a BCG a gente toma nas 12 primeiras horas, né? Do recém-nascido. E aí a gente tem a hepatite B. A hepatite B tem um esquema de 3 doses, tá certo? Nós temos doses no segundo, no quarto e no sexto mês, tá bom? E aí quando essa criança vira adolescente, né, a partir dos 10 anos, aí os que não forem vacinados, eles devem receber 3 doses, tá bom? E aí, gente, a gente tem o rotavírus, tá certo? O rotavírus também com 2 e 4 meses, tá certo? Importante a gente orientar as mães, né? Dizer, olha, mãe, é importante você vacinar o seu filho para prevenir contra sarampo, contra rubéola, contra cachumba, contra a febre amarela, contra a hepatite A, contra a influenza, tá certo? Muito importante a gente estar orientando. E aí a gente vai seguindo o nosso calendário vacinal, que a gente tem a DP e a DTPA, tá certo? Que aí vai ser um esquema com 5 doses, tá certo? No segundo, no quarto e no sexto mês. Depois a gente tem um reforço de 15 meses e de 4 a 6 anos, tá certo? Nós temos a DT e a DTPA também, que você só vai ser necessário a gente tomar quando for adolescente, né? Dos 13 aos 15 anos. A gente tem a IB, tá certo? Que é antigamente a gente chamava de penta, né? A IB, ela tem 4 doses, tá certo? A gente tem dos 2, 4 e 6 meses e nós temos com 15 meses também, certo? Aí a gente tem a VIP e a VOP, sempre na sequência VIP, 3 doses e depois 2 doses de VOP, tá certo? A VIP aí no segundo, no quarto e no quinto mês, e no sexto mês, perdão. E aí a gente tem o reforço com 15 meses e 4 a 6 anos. E aí a gente tem a pneumocócica, tá certo? Bem importante. A pneumocócica conjugada nos 2, nos 4, nos 6 meses. E aí com 12 meses também, tá certo? E a gente tem a meningocócica com 3, 5 e 12 meses, tá certo? E aí a gente tem também a meningocócica B, recombinante, tá certo? Que aí vai ser nos 3 meses, no quinto mês e no 12º mês, tá certo? Quando a criança tiver 1 ano, tá bom? 12 meses.
E aí, gente, a gente tem a vacina da influenza, né, que a gente pode tomar a partir dos 6 meses de idade. Nós temos também a varicela, a SCR e a SCRV, né, que a gente vai tomar a primeira dose aos 12 meses. A gente depois tem um reforço, né, entre 15, entre o 15º mês até a criança completar 4 anos, tá certo? E os adolescentes que não forem vacinados deverão receber 2 doses das duas vacinas. A gente tem de hepatite A também com 12 meses e com 18 meses. E os adolescentes não vacinados devem receber 2 vacinas, tá certo? Nós temos de HPV, gente, muito importante HPV, né? Prevenir aí o câncer de colo de útero, como a gente já falou. Muito importante a gente falar dessa prevenção, porque a gente antigamente vacinava só meninas, só que a gente sabe que os meninos também podem desenvolver o HPV e tá aí transmitindo para outras pessoas, tá bom? Então é importante meninos e meninas a partir de 9 anos de idade estarem se vacinando, né? A gente sabe que na nossa época não tinha essa vacina. E aí as crianças estão tendo essa oportunidade, as mães estão tendo essa oportunidade de estar aí prevenindo as suas crianças contra o papilomavírus, tá bom? Muito importante. A febre amarela. Febre amarela a partir dos 9 meses de idade e o reforço com 1 ano aos 4 anos, tá certo? E uma dose para quem não foi vacinado, tá certo? Febre amarela. Febre amarela eu já falei, né? Que é essa dos 12 meses. Dengue. As crianças e adolescentes a partir de 9 anos de idade com infecção prévia comprovada devem tomar também a vacina da dengue, tá bom? É importante a gente estar orientando essas mães, por quê? Porque às vezes quando elas saem da maternidade, elas ficam com aquele cartão da criança, mas não sabem o que fazer, né? Eu levo isso na consulta, não sei o quê. A gente tem que estar orientando, tem que estar explicando, olha mãe, quando você for na consulta com a... Se ela for fazer o CD, né, que é o crescimento e desenvolvimento da criança, em uma unidade básica, um mês ela vai ter a consulta com a enfermeira, o outro mês a criança vai ter a consulta com a pediatra, tá bom? E aí a gente está sempre orientando, quando a gente for dar aquele cartãozinho, né, da criança para a gestante, ou para a gestante, não, para a gestante não, o bebê já nasceu. Quando a gente for dar esse cartão para a puérpera, né, a gente está orientando, olha mãe, aqui estão os espaços, aqui foi feito os testes na criança, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, entendeu? Pra gente estar também explicando, olha, o teste do coraçãozinho previne a fenilcetonúria, previne algumas doenças sanguíneas, tá certo? Que é importante a gente estar falando para elas estarem realizando esses testes, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças dermatológicas, né? E a gente sabe que devido nessa peculiaridade do período neonatal, a gente sabe que há um risco de maior absorção pela pele do bebê, tá certo? Tanto por substâncias, aqueles cremes, perfume de bebê, aqueles óleos, tá certo? Que muitas vezes pode ser exagerado, pode ser prejudicial. A gente vai falar aqui de uma doença dermatológica que ela acomete a esse exagero, né? E aí essas infecções e lesões, tá bom? Essas doenças dermatológicas acontecem porque o bebê tem uma pele muito sensível ainda, tá certo? Assim que ele sai do útero. E aí, pessoal, a gente vai falar do vernix caseoso, né? Uma coisa que a gente já falou antes, que a gente vai dar uma relembrada aqui, que o vernix caseoso é um material gorduroso, tá certo? Ele protege o bebê no meio intrauterino, tá certo? Lá dentro do útero da mãe, ele protege esse bebê. E aí o que acontece? Quanto mais velho esse bebê for, como é que eu posso dizer? Quanto mais velho esse bebê for, menos vernix caseoso ele vai ter, né? Por quê? Porque é uma proteção, protege, nutre, tá certo? Para prevenir a desidratação. E aí quando ele sai, quanto mais novo, quanto a gente chama de pré-termo, né? Quanto mais pré-termo ele nascer, mais ele vai apresentar esse vernix caseoso, né? Para estar
protegendo ele esse tempo que ele tá dentro do útero. E aí, gente, quando ele sai, ele fica ainda com essa secreção branca, gordurosa, né? Essa proteção natural. E aí é importante a gente estar orientando as mães, né? Quem dá o primeiro banho somos nós, da equipe de enfermagem. E aí a gente está orientando, mãe, essa sujeira aqui, ela não é uma sujeira. Ela é uma proteção natural do seu bebê, que veio, por quê? Porque ele estava dentro do líquido amniótico. E aí a gente explicar que não precisa daquele esfregaço, nada de dar banho no bebê com muito esfregaço, tá ali passando a ponta dos dedos para tá esfregando, para tá tirando esse vermes, calma, que ele sai naturalmente. A gente bota a roupinha, fica na roupinha, e tira a roupinha e já sai um pouquinho, entendeu? Então é uma coisa assim que sai nos primeiros dias mesmo. Curtis marmota, tá certo? Isso daí é um fenômeno. Ele é resultante da imaturidade do sistema nervoso, né, de controlar essa vasoconstricção e vasodilatação. Então, ele está totalmente ligado à temperatura. Então, quando a gente aquece esse bebê, quando esse bebê é aquecido, ele volta ao normal, tá certo? Ela é recorrente só nas primeiras semanas, tá certo? E não tem uma necessidade de tratamento, tá bom? Porque ele com o tempo vai se adaptando ao ambiente e não vai mais estar com esse problema de vasoconstricção e dilatação, tá certo? Certo, gente? E aí, gente, eu esqueci de falar uma coisa bem importante, mas não apareceu aqui. Tudo bem. A miliária, tá certo? A miliária acontece principalmente nos pré-termos, né? Nos prematuros, tá bom? E também o uso de roupas excessivas, uso de sabão, principalmente aqueles que não forem neutros, tá certo? Cremes, aqueles produtos oleosos, tá certo? O que que causa? Causam essas gotículas que parecem gotas de água. E aí ela tem três formas, né? Tem essa primeira cristalina, né? Que parece essas gotinhas de água. Tem essa rubra, que ela fica com os pontinhos vermelhos, além das pustulazinhas. E aí a gente tem a milária pustulosa, tá certo? Que aí já começam a aparecer umas pústulas na criança. E aí, essa miliária, ela desaparece espontaneamente, tá certo? A gente, após esse controle da febre e da temperatura ambiental onde o bebê está, ela vai desaparecendo, tá certo? É bem espontâneo mesmo. O eritema tóxico, tá certo? Ocorre geralmente no RN a termo, tá certo? As regiões que caracterizam-se por essas máculas, por essas pápulas, né? Que vocês podem ver. Ele se chama eritema transitório também, né? Que ela pode se iniciar geralmente nos 3 a 4 dias de vida. E ela se localiza geralmente na face, aqui no tronco do bebê, nos membros. Só que ela não se manifesta nem nas palmas das mãos, nem nas plantas dos pés, tá bom? Ela tem uma evolução rápida, né? Como eu falei, elas são transitórias. Elas desaparecem de uma área e depois de algumas horas elas já aparecem em outras. E aí essas lesões, elas se dissolvem, certo? Espontaneamente também. Elas, aproximadamente 7 dias, já tá... Esse eritema ele já tá saindo da pele da criança, tá bom? Nós temos a melanose postular transitória, tá certo? Que ela geralmente inicia-se no segundo e terceiro dia de vida da criança, que são essas lesões vesiculares, tá certo? Bolhosas, parece até com eritema tóxico, tá certo? Só que ela forma uma crosta depois que essas pústulas são estouradas. E aí, geralmente, elas se localizam naquela partezinha úmida do bebê, tá certo? Onde aquela área da fralda, da genitália da criança, na virilha, certo? Na axila e nas dobrinhas aqui do pescoço, quando a criança é muito gordinha, né? Importante. Essa mancha mongólica é uma
é um tipo de marca de nascença, tá certo? Não é uma coisa muito preocupante, tá certo? Ela é fisiológica, tá certo? Ela geralmente está acometidas a algumas crianças de algumas descendências, por exemplo, crianças asiáticas, crianças negras, indígenas, tá certo? Essas crianças têm uma maior prevalência dessa mancha mongólica, tá bom? E ela aparece no nascimento e fica geralmente localizada aí, nessa parte do cóccix mesmo, da criança. Às vezes ela fica bem pequenininha, às vezes só fica só um pontinho, às vezes fica maior, não tem relação sobre o tamanho não. A descamação fisiológica, né, como o nome já diz, fisiológica. Ele acontece geralmente nos recém-nascidos, né, com 40 semanas ou mais. E pelos primeiros dias após o nascimento, né, essa descamação, ela se prolonga até a terceira semana de vida da criança. E aí a gente tá lembrando para falar para essa família, para falar para essa mãe, que não precisa ficar arrancando as casquinhas, tá certo? A gente não pode ficar danificando a pele do bebê, porque essa casquinha ela vai sair naturalmente, tá bom? Falando de doenças urinárias, é bem importante. As doenças urinárias, elas geralmente são causadas, né? Elas geralmente são causadas por bactérias, tá certo? Eu ia dizer uma palavra e eu esqueci. Aí, a gente tem que se atentar, por quê? Porque em alguns bebês, né? Em bebês e em algumas crianças, assim, menores de 2 anos, que não tem tanta habilidade para falar, essas itu, era essa palavra que eu tava tentando lembrar, que é infecção do trato urinário, né? Elas podem causar os sintomas que elas apresentam, que a gente tem que desconfiar que é uma infecção urinária: febre, vômito, diarreia, dores abdominais, urina fétida, tá certo? Quando a urina da criança começa a feder, a gente tem que desconfiar também de infecção urinária, tá bom? E aí, tá observando, né, essa criança. Por quê? Porque a criança, ela não vai poder falar: ai mãe, eu tô com dificuldade de fazer xixi, quando eu faço xixi arde. Ela não tem essa comunicação tão aberta, entendeu? E então a gente tem que estar observando, a gente tem que estar orientando os pais a estarem observando essas crianças, tá bom? Se apresentar febre, já corre, tá certo? E aí como vai ser diagnosticada essa infecção urinária, né? Que geralmente a gente faz cultura de urina, a gente faz tem o exame de sangue também, mas geralmente a gente faz a criança a cultura de urina, né? E aí também tá orientando para tá higienizando essa criança de uma forma adequada, né? A gente sabe que a higiene, ela previne infecções urinárias, né? Tá sempre lembrando a mãe, que tá sempre limpando a criança, não de trás para frente, né? Aquela limpeza assim. Não, a gente tem que fazer uma limpeza de frente para trás, tá certo? Pra tá sempre protegendo aquele trato urinário, aquela genitália da criança, para não levar contaminação das fezes para elas, tá bom? E geralmente as crianças, quando elas são acometidas, né, da infecção no trato urinário, elas têm que tomar antibióticos, tá certo? De acordo com a prescrição médica. E aí a gente está sempre orientando como tomar esses antibióticos, tá certo? Então, se é de 4 em 4 horas, se é de 6 em 6 horas, dependendo do antibiótico, a gente está sempre explicando para os pais, tá bom? E aí a gente vai falar de icterícia, gente. E aí, pra gente falar de icterícia, eu tenho que explicar um processo pra vocês, né? Que como a bilirrubina, a gente sabe que a icterícia, a gente lembra logo de pele amarelada, né? A gente lembra de pele amarelada, essa esclera, né? Que é essa parte branca do olho amarelada. Mas aí a gente precisa entender o processo de como essa bilirrubina, ela acomete a pele dessas crianças, tá certo? E aí, gente, eu achei esse esquema aqui bem bacana pra gente tá explicando, tá certo? Sobre o processo da bilirrubina. Como é que a icterícia, ela acomete os recém-nascidos, né? É importante a gente estar lembrando que os recém-nascidos, né? Tudo é novo, todos os órgãos estão funcionando de uma forma diferente, né? Que funcionava dentro do útero da mãe. E aí
algumas vezes alguns órgãos não estão totalmente maduros, tá certo? Para realizar algumas funções, e por causa disso é que a bilirrubina consegue se propagar aí na pele dessa criança. E aí essa bilirrubina, quando a gente chama icterícia, a gente fala de níveis sanguíneos cheios de bilirrubina, tá certo? Ela se deposita no sangue e aí vai para as escleras, vai para as mucosas, tá certo? Tanto a boca, a gengiva, a língua, a pele também, e para um lugar que, se ela estiver com níveis muito elevados de bilirrubina, se a criança estiver, ela vai para o sistema nervoso central, essa bilirrubina, tá certo? E pode causar uma doença chamada kernícteros, tá bom? É uma doença bem séria, uma doença que causa letargia, que causa paralisia cerebral, então é muito importante a gente estar atento ao tratamento da icterícia, tá certo, pessoal? E aí, que acontece? Como é que essa bilirrubina, ela chega nos olhos, na boca, na pele, nas mucosas? Como é que isso acontece? É o seguinte, as hemácias do recém-nascido, né, elas têm um tempo de meia-vida muito curta. E aí o que acontece? Quando elas vão para o baço e lá elas são fagocitadas, né, o que acontece? Elas liberam uma célula chamada M. E aí, quanto mais M tiver, mais bilirrubina vai estar presente, tá bom? E a bilirrubina vai ser uma bilirrubina indireta, que vocês vão ler em muitos outros lugares como bilirrubina conjugada, tá certo? Ou não conjugada, né? E aí, essa bilirrubina indireta, ela vai para o fígado, para o fígado transformar ela em bilirrubina direta, tá bom? Só que o que é que acontece? O fígado, por ele estar muito imaturo ainda, por ele estar ainda por essa falta, né, de tempo, né, muito rápido, a criança nasceu e tal, aí o fígado ainda está muito imaturo, ele não consegue transformar toda a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Então o que é que ele faz? Ele conjuga pouco. E aí, ele conjugando pouco, essa bilirrubina ela vai para o sangue, tá certo? E ela é importante lembrar que a bilirrubina indireta, a não conjugada, ela é lipossolúvel. Tá certo, gente? O que é que quer dizer lipossolúvel? Ela só se dissolve em um meio gorduroso. E aí é difícil dela ser excretada, tá certo? Por quê? Porque o sistema excretor renal, ele precisa que ela esteja transformada em hidrossolúvel, né? Para conseguir ser excretada. Hidrossolúvel é quando ela se dissolve em meio aquoso, em água, tá certo? H2O. E aí, essa bilirrubina, ela só consegue se transformar em hidrossolúvel, né? Depois que a criança já está com icterícia, se a gente fizer um tratamento dessa icterícia. E qual é o tratamento para a icterícia? O tratamento para a icterícia é a fototerapia, tá certo? São raios de luz azul e que aí esses raios, eles vão penetrando, né, na pele da criança e vão transformando aquela bilirrubina indireta em bilirrubina direta. E aí, a importância da gente começar logo o tratamento, né? Porque a icterícia, ela é uma doença fisiológica, tá certo? Justamente por isso que eu expliquei do órgão ser imaturo, o fígado não conseguir conjugar todas as moléculas de bilirrubina. E aí é uma adaptação da criança, entendeu? O metabolismo tá começando a funcionar agora, só que aí vai dar aquele defeitozinho. Por quê? Porque a criança ainda não está com o fígado maturo o suficiente. Só que algumas vezes essa doença fisiológica, ela pode chegar a um nível patológico, tá certo? Ela pode, se as concentrações, como eu falei, estiverem muito elevadas, elas podem ser lesivas ao cérebro da criança, tá bom? E elas se instalam um quadro clínico de encefalopatia bilirrubínica aguda. E aí, que a gente também chama de kernícteros, tá bom? E
ela se refere a uma lesão cerebral provocada por essa deposição de bilirrubina não conjugada, tá certo? Nos gânglios, né? Nos gânglios da base dos núcleos e do tronco cerebral. E aí, se vocês verem aqui na imagem, ó, aqui fica tudo amarelinho, tá bom? Fica tudo amarelo por quê? Por causa da bilirrubina, que a coloração dela é amarelada. E aí a gente vê, quando já está assim, com essa bilirrubina assim, a gente sabe que essa criança teve paralisia cerebral, surdez, problema de visão, dificuldade no desenvolvimento intelectual. Quer dizer, tudo isso é provocado pela bilirrubina quando ela vai pro tronco cerebral, tá certo? E aí a gente pode prevenir essa doença, né? Se a gente começar o tratamento mais cedo, com a fototerapia. Tá bom, gente? Muito importante icterícia, certo? Vai cair na nossa prova. Fica a dica. Anomalias congênitas, tá bom? A gente vai falar um pouco de alguns tipos de anomalias, tá certo? Que a gente sabe que nós temos algumas anomalias estruturais cromossômicas, né? Nós temos também anomalias hereditárias. E aí vice-versa. E a gente vai dando continuidade aqui na nossa aula. E aí a gente sabe que existem alguns fatores para essas anomalias congênitas acontecerem, né? A gente tem aí 50% de uma etiologia desconhecida. A gente não sabe de onde as anomalias surgiram, se foi no meio ambiente, se foi de drogas, se foi de radiação, e aí é uma causa desconhecida, né? Aí a gente sabe que tem uma herança multifatorial, né, que a gente pode herdar dos nossos pais. A gente tem algumas aberrações cromossômicas, né? Às vezes quando um cromossomo tem uma perninha a mais, ou o cromossomo se duplica, né? Por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que causa a síndrome de Down, né? Há alguns genes mutantes, né? A gente tem 8%, e alguns agentes ambientais. E aí, os fatores ambientais, né, podem causar de 7 a 10% dessas anomalias. O embrião, né, ele se protege no útero, porém, alguns agentes, até algumas doenças, né, toxoplasmose, que a gente sabe que o treponema, né, o treponema pálido, ele entra no útero, tá certo? Ele entra no meio intrauterino. E aí, a criança pode ser acometida a essa doença, né, gente? Opa. Isso. E aí, eu errei, né? Eu disse treponema pálido. Não, treponema pálido não é isso, não. É um protozoário, né? Quando a gente fala de toxoplasmose, a gente lembra de toxoplasmose gondii, né? Que chama. É um protozoário, tá certo, gente? Eu me confundi, me perdoe. E aí, gente, alguns agentes ambientais, né, podem causar algumas alterações, como as infecções, né, drogas, vírus, radiação, entre outros, né. A gente vai ver também algumas doenças congênitas que a mãe, ela passa para o bebê, sífilis, tá certo? Toxoplasmose, entre outros, a gente vai vendo aqui. Algumas anomalias congênitas, certo? Anomalias congênitas, ele pode ser definido como as alterações funcionais ou estruturais do desenvolvimento fetal, tá certo? Cuja a origem, ela ocorre antes do nascimento. Por isso que é importante a gente fazer um bom pré-natal, né? Porque tudo isso a gente pode descobrir o que antes da criança nascer e a gente já está preparada, tanto preparado para a situação, como preparado para orientar, né? Para estar orientado ali, para saber o que fazer, para saber... Vocês entenderam? Aí, o que pode acontecer? Algumas causas podem ser genéticas, tá certo? Algumas podem ser ambientais, desconhecidas, né? Como a gente já viu, tem uma porcentagem muito grande de etiologia desconhecida. E algumas anomalias, até elas podem se manifestar depois do nascimento, tá certo? A gente tem alguns tipos de anomalias estruturais, né? Que é a malformação, a ruptura, e a deformação e a displasia,
tá certo? Um exemplo de malformação é o que acontece devido a um defeito intrínseco, né, tecidual, que tem origem durante o desenvolvimento dos tecidos, tá certo? Ou quando alguns órgãos são afetados, resultando em algumas alterações persistentes. E nessa categoria, a gente também considera alguns distúrbios cromossômicos, né? Por exemplo, a trissomia, como eu falei, do cromossomo 21, ela causa síndrome de Down, né? É uma malformação cromossômica, tá certo? A gente também tem a acondroplasia, que é devido a uma mutação no gene receptor, né? 3 do fator de crescimento fibroblástico. E aí a gente tem, se algum de vocês assistirem Game of Thrones, esse daí é um Lannister, né? Ele é acometido por essa doença, ele tem o acondroplasia, quase que não sai. E a gente tem a ruptura. E aí nós temos a ruptura, que ela é definida como uma destruição ou alteração de algumas estruturas já formadas, né, e normais, como a redução de alguns membros, causada por algumas anomalias vasculares, por exemplo, a anencefalia, né, quando a gente tiver essa imagem aqui dessa criança, que a cabecinha dela é bem achatadinha. Por quê? Porque o cérebro dela a estrutura cerebral dela foi reduzida, tá certo? E aí a gente tem as deformações, né? Que esse daí é um pezinho torto, congênito, tá certo? É uma deformação que também pode... tem esse pezinho torto, tem a da bacia, tá certo? Que é quando a bacia não encaixa direito no fêmur e aí fica uma perna mais alta que a outra, entendeu? É um tipo de deformação também. Ela ela pode ser entendida como uma alteração da forma, do contorno ou da posição de um órgão, tá certo? E temos a displasia, que ela é caracterizada pela uma organização anormal das células nos tecidos e ela leva a algumas alterações morfológicas, né, como vocês podem ver nas imagens. Sífilis congênita, certo, gente? Muito importante a gente falar da sífilis congênita, né, porque a gente tem como saber diagnosticar essa sífilis antes do bebê nascer e aí prevenir algumas coisas, né? E uma criança, ela infectada pela sífilis, né, ela começa a produzir uma disseminação de treponema pálido, né, que era o que eu confundi. A sífilis é com o treponema pálido, tá bom? E o toxoplasmose gondii é na toxoplasmose. E aí, algumas gestantes, elas podem, para o bebê, tá certo? Fazer essa transmissão para o bebê. E aí, esse treponema pálido, ele entra na placenta, gente, é bem complexo, né? Ele entra na placenta e ele pode causar algum retardo mental, alguma cegueira, má formação, principalmente nos pulmões e na medula óssea, tá certo? Então, é muito importante a mãe estar fazendo um pré-natal, um acompanhamento todo mês, né? Tudo certinho, para ela estar prevenindo com que ela passe essa doença para o seu filho, tá certo? E aí, nós temos uma doença nós temos uma doença que ela parece não ser comum, né? Mas ela já é bem comum, que é a eritroblastose fetal. Aí, para quem não conhece, para quem conhece por doença hemolítica do recém-nascido, também serve. Tá bom? Gente, a eritroblastose fetal é quando há uma incompatibilidade sanguínea, tá certo? Entre a mãe e o feto. O que é que acontece? A mãe é fator RH negativo e o bebê precisa ser fator RH positivo. Por quê? Porque a mãe, como fator RH negativo, ela não reconhece o fator RH positivo. E aí, quando a mãe entra em contato, sangue com o filho, né?
E na hora do parto, o que é que pode acontecer? No primeiro filho dessa mulher, essa mulher vai se sensibilizar. Vixe, entrei em contato aqui com sangue que não é meu. Da próxima vez que eu tiver contato com esse sangue, eu vou atacar. E aí é isso que acontece. A primeira gestação que a mãe é RH negativo e o bebê nasce RH positivo, a mãe se sensibiliza. E aí quando ela vai ter uma segunda gestação, o que é que vai acontecer? Se essa criança não for RH negativo, o que é que vai acontecer? Se ela for RH positivo, o sangue, as células de defesa dessa mãe, ela vai atacar as células da criança. E o que é que pode acontecer com essa criança? Anemia grave, icterícia, tá certo, gente? Pode acontecer icterícia também. Surdez, paralisia cerebral, elevação da frequência cardíaca, tá certo? Anemia grave, já falei? Eu acho que já. Anemia grave, tá certo? É muito importante a gente estar no pré-natal mesmo, a gente pede exames, né? E aí a gente tá verificando se essa mãe é RH negativa. E perguntar das outras gestações dela, tá certo? Sempre fazer uma anamnese, pra tá ali confirmando se ela vai apresentar essa eritroblastose, se ela vai desenvolver no seu filho essa eritroblastose fetal, tá certo? E aí, gente, toxoplasmose, tá certo? Bem importante a gente falar da toxoplasmose, tá certo? A toxoplasmose, ela é adquirida, tá certo? Se a gente tiver algum contato, geralmente o pessoal chama de doença do gato, né? Por quê? Porque o gato, ele é um dos transmissores desse protozoário, tá certo? O que que acontece? O gato, ele vai, come alguma coisa, come mato, come carne, e aí ele vai, faz o cocôzinho dele, e o que acontece? Essa mulher que entra em contato com esse cocô desse gato, com fezes, com urina, o que é que pode acontecer? Ela pode estar ali se contaminando e adquirindo essa toxoplasmose gondii, esse protozoário, tá certo? E, gente, a gente sabe que ele é um protozoário que ele também atravessa a placenta, tá bom? Importante a gente lembrar que, além dos gatos, né, além dos gatinhos estarem transmitindo, não é nem de propósito, porque não faz nenhum mal ao gato, né? Ele só tá ali como um hospedeiro. Então, a culpa não é do gatinho, vacinem seus gatinhos, tá certo? E aí, gente, como eu estava falando, não é só transmitida pelo gatinho. A gente também, se comer carne crua, se comer carne mal cozida, a gente pode estar adquirindo também essa toxoplasmose, tá? Muito importante, a gente comer carne de rua e pé de mal passada, gente, não façam isso, tá bom? Não façam. A gente observa que os sintomas, quando a toxoplasmose ela afeta a criança, os sintomas são hidrocefalia, né? Que a gente vê nessa imagem, tá vendo? A gente vê nessa imagem, realmente causa, né, a hidrocefalia, causa retardo mental, causa surdez, cegueira também, tá certo? E aí a gente tem a má formação do encéfalo e de alguns órgãos, né? De alguns ossos, nos ossos, quer dizer. E aí, gente, é importante a gente estar conversando com essa mãe, estar prevenindo ela, estar mostrando para ela, olha mãe, é isso que acontece se a senhora não der corretamente, não tomar as vacinas, se você não tomar o cuidado com a sua alimentação, se você não tiver um cuidado se você tem um bichinho e se você tem um gato e aí você engravida, você ter todo aquele cuidado para não estar entrando em contato com as fezes do gato, né? Não estar entrando em contato também. Tá sempre mantendo a caixinha do seu gato limpinha, tá sempre mantendo as unhas dos seus gatos bem cortadas, né? Porque a gente sabe que o gato ele vai cavando para enterrar as suas fezes e aí nessa cavada aí que eles também podem deixar presos nas garras dele. E aí ele vai arranha você e aí pode se contaminar também.
tá certo? E aí a importância da gente fazer um pré-natal de qualidade, gente, né? Que a gente sabe que a gente tem, no mínimo, a gente tem que fazer 12 consultas, né? Mas pode fazer mais, tá certo? Sempre recomendo fazer o máximo que vocês puderem. Se de uma dor nas costas, vai. Tem alguma dúvida sobre a maternidade, sobre o que acontece, vai ser orientada. É muito importante a gente estar nesse papel de educação e saúde, né? Nós da equipe de enfermagem. Por isso, a importância do pré-natal, né? Ele diminui esses riscos dessas complicações, né? Mantém o bem-estar da mãe e do feto. E a gente consegue monitorar isso. A gente faz as auscultas cardiofetais, né? Quando a mãe vai fazer a consulta pré-natal. E aí, nas consultas também, levar os exames, realizar exames, ver se ela tem algum problema de hipertensão, ver se ela tem anemia, se ela está com alguma infecção urinária. A gente sabe que infecção urinária em gestante, ela é assintomática, a gestante não sente nada, ela não sente uma dor na unha, mas ela tá ali com infecção urinária, e a infecção urinária pode subir e pode causar algum mal ao feto, tá certo? Outras doenças também que a gente faz os testes rápidos durante o pré-natal, né? A gente faz teste de HIV, de sífilis, de hepatite B e de hepatite C. Então, esses testes rápidos a gente faz na consulta, né? No primeiro trimestre, depois também no segundo e no último. E aí, é importante a gente lembrar... Menino, o que é que eu ia falar? Sífilis também, a gente faz testes de sífilis. E aí a gente também tá pedindo, né, esses exames também laboratoriais, tá certo? É importante também a gente ver o quantitativo se ela tiver com algumas dessas infecções. Bom, a gente sabe que algumas dessas doenças podem prejudicar, né, o bebê, a formação tanto do bebê quanto prejudicar a gravidez, né? Essa mulher não tem aquela gestação adequada, né? E aí, sentindo algum sintoma, você tendo um gatinho em casa, você precisando de orientação, você que é gestante, tem que ir na unidade básica, na atenção básica e pedir ajuda, tá certo? Alimentando-se bem, cuidando de si, você não agride o feto e você tem uma gestação saudável, tá certo, gente? E a nossa aula terminou. E aí, gente, eu trouxe um pensamento aqui de Albert Einstein, né? Que ele é um físico alemão, um gênio, né? E aí ele diz assim: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. E é isso aí, gente. Não desistam, continuem estudando, sigam em frente, tá certo? Às vezes algumas matérias são difíceis, mas a gente consegue superar esses obstáculos se a gente tiver força e determinação, tá certo, gente? Bom dia a todos e até mais.